gente abre o programa de hoje com também dentro deste assunto e dessa questão pontual de redução de amido, e que a gente não precisa banalizar, porque eu acho que o nome low carb acabou ficando um pouquinho banalizado. Vamos pensar numa questão de saúde. Hoje a gente tem aqui, ela é uma das papas aí, dos papas que a gente pode colocar, né? Isso aqui, você na presença feminina do low carb no Brasil. Ela que é nutricionista da Associação Brasileira Low Carb, que é a ABLC. Estou falando de Paty Aires. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada, querida. É sempre um prazer tê-la aqui. Você é papa. É papa na área, sim, a gente tem que dizer. Quem acompanha o trabalho já nas redes sociais, enfim, te vê palestrando, sabe disso. Imagina. Quem ainda não teve oportunidade, assistam a pauta, que vocês vão amar. Porque a ideia aqui é esclarecer para o público e contar como é que a gente encontra açúcar em alguns alimentos ou em alguns produtos alimentícios que ali no rótulo não está escrito açúcar. Aí você fala, bom, mas se não está escrito açúcar é porque não tem? Logo, não. Pode ser que esteja escondido. E esse hoje é o nosso objetivo, né, Paty? Esse é o objetivo da gente hoje, que eu acho que assim, o público precisa se informar, né? A gente hoje tem um quadro grave no mundo, no Brasil também. São mais da metade da população brasileira já em sobrepeso e obesidade. Nossas crianças, 33% das nossas crianças já têm sobrepeso, né? Diabetes, né? Temos uma epidemia de obesidade e de diabetes no Brasil e no mundo. Então, a gente precisa prestar atenção no que a gente está comendo, né? E eu acho que o principal que você falou, né? Vamos entender o que é açúcar, tá? E como é que eles podem estar escondidos nos alimentos. Então, vamos começar por ele. O que a gente tem que saber a respeito do açúcar? O que é o açúcar, Isso. né? O açúcar, a gente tem os açúcares simples, que é uma molécula só, tá? Eu acho que até tem pra gente mostrar depois os nomes dos açúcares escondidos. Isso, já a gente vai colocar. Tá? Mas assim, a gente tem glicose, Tá. tem frutose e tem galactose. Ok. Quando esses açúcares se combinam, eles formam outros açúcares. Então, por Certo. exemplo, 2 moléculas de glicose formam a maltose, que é o principal açúcar da cerveja. Tá. Então, cerveja é docinha? Não, mas tem açúcar. Mas tem açúcar. Então, assim, a gente está falando agora da junção dessas moléculas. Exatamente, exatamente. Tá. E todas essas moléculas funcionam como açúcar no seu corpo. Mesmo que elas também não estejam unidas. Mesmo que elas não estejam unidas. Ok. Tá bom? Então, nós temos a glicose mais a galactose, que forma a lactose, que é o açúcar do leite. Do leite. O leite tem açúcar. Todo leite tem açúcar, inclusive o leite sem lactose. Eu vou mostrar para você que tem lactose no leite sem lactose. É que nele foi acrescentada a enzima. Foi só digerido. Mas ninguém consegue tirar Não. a lactose. Fica lá, de um a leite. glicose, né, e a galactose digeridinha, mas tá lá, a mesma quantidade. Agora, vou já entrar com essa pergunta, porque a nossa ideia, é claro, não é causar aí um pânico. Então, poxa vida, mas o meu leite todo dia e tal, mas eu não sei o que eu gosto também um pouco. Que isso cause um pânico, que você não pode comer nada. Pelo contrário, a ideia aqui é saber identificar e entender até que ponto aquilo, então, pode entrar na dieta e ser saudável. Ser saudável. Certo? Esse é seu objetivo. Sim, o que acontece, Carol? As pessoas que elas não precisam emagrecer, que elas não têm diabetes, não têm síndrome metabólica, não têm nenhuma doença, basta elas retirarem os industrializados, essas tranqueiras todas, e comer comida de verdade. Leite é comida de verdade. Sim, sim. Queijo é comida de verdade. É comida de verdade. Ok. Mas você tem que retirar aquilo, né, que é tranqueira, que é muito industrializado, que é ultraprocessado. Pode ser colocado de forma eventual. Eventualmente eu vou comer. Ok. Me deu uma vontadezinha, eu gosto tanto e tal. Eventualmente. Sim. Agora, para as pessoas que precisam fazer uma restrição séria de carboidratos, precisa ficar claro, né? Onde que está adicionado, onde não está. E muitas vezes isso é muito complicado de descobrir. Quem precisa fazer uma redução séria de carboidratos? Diabéticos, pessoas que precisam emagrecer, né? As pessoas que estão com sobrepeso, que estão com obesidade, essas precisam mesmo. Quem tem síndrome metabólica, né? Tá. Essas pessoas precisam maneirar mesmo. Né? Se uma pessoa, então agora eu vou te colocar uma situação, Paty, uma pessoa faz os exames e mede glicemia, enfim, tudo o check-up completo. E naqueles exames nada surge Tá. do tipo, tá tudo bem.
Porém, ela sabe que ela está com aquela circunferência dentro do que vocês comentam e que pode haver um sobrepeso. Ainda assim, é necessário pensar nessa questão que a gente está colocando hoje? Precisa pensar justamente por causa desse quadro que a gente vê hoje no mundo. Essa epidemia está acontecendo por quê? Por causa de uma má alimentação. Ela pode não estar bem, assim, pode estar bem agora, exames bem, mas uma circunferência abdominal um pouco mais pronunciada, por exemplo, já é uma das características que ela se enquadra na síndrome metabólica. Então, mesmo que exame tudo ok, é um momento de intervir se já tiver um sobrepeso. Sim. Junto. E principalmente cuidar das nossas crianças. Tá? A gente tem uns relatórios que estão assim, assustadores. Se nada for feito em 2022, a gente vai ter mais da metade das nossas crianças obesas. Nossa. A Glaucia falou que pra mim, 22, tá perto, não tá tão longe assim. Não, o momento gente. de fazer algo é agora, né? É agora. Bom, na vida eu acho que sempre é o agora, né? É agora. O momento quando a gente tem que fazer alguma coisa. Vamos cuidar do agora. Vamos colocar na tela, então, esses nomes. Esses vários nomes. Que podem estar nos produtos e, de repente, você tem um aí na sua casa. Então, você vai encontrar açúcar invertido. Eu vou ler todos e depois você comenta. Tá, joia. Açúcar invertido, concentrado de fruta / néctar, extrato de malte, frutose, galactose, glicose ou glucose, lactose, maltodextrina, maltose, sacarose, xarope de glicose, xarope de malte, xarope de milho e amido modificado. Tudo isso é sinônimo de açúcar. Tudo é sinônimo de açúcar. E assim, o seu corpo... mas é um açúcar orgânico. Seu pâncreas, seu fígado não sabe ler isso. Para ele não interessa se foi colhido em noite de luar, se é orgânico. Se é demerara, não, se é mascavo. Entrou no corpo, fez a digestão, glicose, frutose. Acabou. É açúcar. Paty, acho interessante a gente colocar aqui também uma questão para a gente entender as quantidades que são... A diretora já falou que esse quadrinho vai estar na nossa rede social para você sempre ler os nomes e tê-los com você. Que é o seguinte, vamos explicar então o que acontece quando a gente se alimenta, que você tem um prato que tem uma batata, ó, Toninho, vamos lá, arroz, batata, que tem um filé milanesa. Nuggets de peixe esse aqui. Então aqui a gente tem fontes de carboidrato. Exato. Tá? Ainda que tenha uma proteína. Quando a gente se alimenta, o que acontece com o nosso corpo? Batata e arroz é glicose. Qualquer amido, tapioca, polvilho, isso tudo no corpo se transforma em glicose, tá? Uma analogia interessante, né? Eu costumo dizer isso para os meus pacientes no consultório, porque daí fixa, tá? Pensa que uma pérola é uma glicose. Um amido seria um colar de pérolas de várias e várias voltas. Então, quando você come amido, é como se você estivesse bebendo xarope de glicose. Certo. E nesse caso, a gente está falando do consumo puro. Isso. Porém, se a gente se alimentar, por exemplo, do filé de frango com o prato de salada. Ok. Mas aí me conta, a gente também tem uma liberação de glicose comendo proteína, mas que não é esta bomba que é o carboidrato. Vamos explicar? Não tem. Essa liberação de glicose quando a gente come proteína, ela acaba sendo compensada por outros hormônios regulatórios. Entendi. Tá? Então, quem precisa prestar atenção nessa questão da liberação da glicose com a proteína é só mesmo quem é diabético tipo 1. Ok. Tá? Mas para as pessoas... Para as demais? Não. Pode comer proteína sem problema. E quando a gente fala desse reino aí, do universo dos legumes, a gente citou tubérculos que tem um pouco mais, mas e os outros? Os outros também são fonte de carboidrato, porém com menos amido? Então, a gente tem os vegetais de baixo amido. Todos os vegetais... verdinhos, né? Todas as folhas e pimentão, abobrinha. A gente trouxe aqui na última vez, numa mesa super farta de vegetais de baixo amido. É rico também, né? Só que assim, por exemplo, ó, a batata e o arroz, eles têm a mesma quantidade de amido. É igual. Para o seu corpo é igualzinho, tá bom? Então a gente não precisa colocar os dois juntos? Não precisa pôr os dois juntos. Mas a gente pode comer um deles? Claro! Como é que é a condição, então, da quantidade para as pessoas que estão acima do peso e que, como dito há pouco, precisam se preocupar? Então, em consultório, isso é muito individual. Tá. Isso é super individual, tá? Então, eu recomendo que as pessoas que precisam, que sentem muita falta, porque tem gente que sente muita falta, né? De um arroz, de uma batata, de um feijão, procure um nutricionista para poder conseguir colocar isso dentro da sua dieta
de forma que vai favorecer seus objetivos. Com o cálculo exato. Isso, exato. isso. Então não é para ter medo, mas existe um cálculo exato. Existe sim uma proporção melhor para cada um. E isso é bem individual. E eu tô te perguntando, e vamos colocar a perguntinha do público, porque chega para mim diariamente, gente, que coisa interessante, né? Como eu sou low carb há muito tempo, eu tenho uma relação com low carb já de muito tempo. É uma linda. Não, e eu defendo porque eu acredito nesse estilo de vida, mas não acho que todo mundo tem que seguir, porque pode ser que não seja para todo mundo, como você bem disse. Então, hoje eu entendo. Talvez quando eu tenha começado, eu falava, nossa, gente, o mundo tem que ser, porque olha que bacana, é saúde. Mas eu entendi ao longo desse tempo que não. Porém, eu recebo muita mensagem diária do tipo, mas o que te dá energia se você é low carb? Então eu aproveito para fazer essa pergunta para você, porque eu também não sei. Eu sei como eu estou e eu me sinto bem, mas da onde vem então essa energia para alguém que pratica low carb, enfim? Se a gente for falar de macronutrientes, né? Gordura, proteína e carboidrato. Gordura e carboidrato são calorias vazias. Elas são simplesmente energia. Então, a energia pode vir dos carboidratos, pode vir das gorduras também, de preferência das boas gorduras. Por exemplo, leite tem boa gordura. Né? Queijos tem boas gorduras. Abacate tem boas gorduras. Né? Vem disso. A gente é total flex. Entendi. Sabe? A gente pode funcionar tanto de glicose quanto a gordura. Tá. Vou botar a perguntinha do público, daqui a pouco a gente volta aí, porque eu sei que vai ter pergunta relacionada a isso. Perguntinha do público na tela, daqui a pouquinho a gente vai olhar para esses alimentos que estão aqui. Carla, um beijo para você, obrigada. Esses açúcares disfarçados encontramos em quais alimentos? É mais ou menos tudo que está aqui. Mais um pouco. Então, isso é realmente complicado, porque na maioria dos produtos industrializados tem açúcar ou tem amido, porque tem assim, farinha é glicose. Qualquer farinha, tá? Então, por exemplo, pega um biscoito integral e assado, é farinha, é glicose. Tá? Não tem escapatória. E aqui, ó, me chamou a atenção isso aqui, uma conserva, né? Então, porque é o pepino, tá gostoso e tal, mas conserva tem açúcar. Então, tem as que tem e tem as que não tem. Eu sempre recomendo, procure no rótulo. É lá, pepino, água, açúcar. Açúcar. E por que tem um adoçante aqui? Então, isso é uma coisa muito complicada. É bom você contar pra gente, então muito complicado. Olha só, olha para você ver. Esse adoçante aqui, na verdade, está escrito aqui, né, ó. 0 caloria por sachê. Mas quando você vai ver o primeiro ingrediente... É sacarose. É açúcar. Ele tem um pacotinho, ele tem, acho que é um pacotinho de 0,5 gramas ou 0,6, 0,5 gramas de açúcar. Tem adoçante que tem açúcar? E tá falando que pode ser consumido por diabetes. Tem muito adoçante que tem açúcar. Isso que eu ia dizer. O problema é quando um diabético, então compra um adoçante. Então, primeiro ingrediente é açúcar. Igual assim, light, diet, muitas vezes tem mais açúcar do que um normal. Por quê? Porque pode pôr suco de fruta, néctar de fruta, adoça com isso. Está escrito 0 adição de açúcares, mas pode ter os açúcares presentes naturalmente nos ingredientes. Bom, certo. Tá cheio de açúcar. E a diretora fez uma pergunta e é uma questão realmente que eu acho que vale ser discutida. O órgão que regulamenta é a Anvisa. É a Anvisa. Digamos que tem algumas brechas, então, por aí. Tem. Vamos chamar de brecha? Tem. Vamos chamar de brecha. Tem brechas. Inclusive, a Paty até comentou comigo que parece que estão revendo isso. Eu espero que reveja logo, porque você pensa bem para uma mãe ou para um pai querer ficar olhando esses rótulozinhos todos procurando, é muito complicado, essas coisas precisam ser mais claras, né? Então, se está escrito 0 açúcar, que seja 0 açúcar no produto inteiro. Inteiro. Porque né? senão não dá para ficar fazendo essa conta. Não dá. Agora, minha diretora colocou a seguinte questão. Se um diabético consome e ele tem um problema, quem se responsabiliza? Fica uma interrogação. Então. E aí? Né? A gente atende assim em consultório todos os dias. Paty, mas olha que tá 0. Aí eu falo, mas olha a letrinha pequenininha. 0 na porção. Na porção. Se você somar, sabia disso, sim? 0 na porção. Também não sabia disso, não. Ela é papa, falei. Vamos lá. Vamos voltar à questão, então. Entendemos que esses daqui, gente, é mais do que, né, até óbvio. Mas esse aqui é muito legal. Ó. Vamos falar desse? Então vamos falar desse. É muito legal. É suco de fruta, é natural, né? Igual refrigerante. As pessoas duvidam disso. Paty, não pode ser. É igual. O problema é o seguinte, ó. Aquela latinha de suco tem 330 ml. A de refrigerante, 350. Mas quando você faz as contas, a caloria é a mesma.
Mas é suco de fruta. Mas é açúcar, gente. E o potencial, É igual. enfim, no corpo, a forma como esse açúcar dispara é igual. Vou colocar mais uma perguntinha do público. Na tela, quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Wallaf, um beijo. Na beterraba, a gente encontra, então, açúcar? Ou seria mito? Então, vamos falar um pouquinho desse universo aí do que tem mais e o que tem menos, mas que a gente também pode consumir desde que seja dentro de uma conta. Sim, dentro do que é possibilidade para você, né? Individual. Para cada um. Ok. Então, a beterraba, ela tem açúcar, sim, mas assim, não acho que tem problema comer beterraba, tá? Você pode comer beterraba cozida, você pode comer beterraba ralada agora. O açúcar da beterraba, não. Igual, por exemplo, hoje já tem açúcar de maçã. É muito diferente você comer a maçã do que comer açúcar de maçã. Entendi. Açúcar de maçã é açúcar. Entendi. E você falou da questão do leite, que inclusive é ótimo, é comida de verdade. Sim. E a quantidade de açúcar que tem vai depender de quanto você também vai tomar no seu dia. Exatamente. Então você pode ter uma quantidade... X e ok. Entendi. E assim, 200 ml de leite, ele vai ter aproximadamente 10 gramas de carboidrato, 10 gramas de açúcar, 10 gramas da lactose. Isso também já gera uma energia. Já gera uma energia. E aí cai naquela questão que eu coloquei pra você. Então, uma pessoa que tem uma noção de um cálculo para ela, do quanto ela pode consumir desse universo do amido, do açúcar, e ela se alimenta mais de comida de verdade, ainda que entre em frutas, dentro da conta, ela fica nutrida. Super. E ela vai ter pique. Claro, claro. Olha aqui, vamos pensar nas frutas, né, Carol? Uma banana, por exemplo, 90%, 80% dela é amido, é açúcar. A maçã também. Mas você não está fazendo um suco concentrado de banana, uma vitamina de... Fruta é para comer, não é bebida. Lembra que a gente falou da última vez que não existe pé de suco de fruta, né? Verdade, então, é verdade. É para comer, sabe? Quando você come, você está comendo a fibra, você está estimulando a mastigação, que também tem enzimas digestivas. Tá. Então, assim, não bebe suco, gente. O suco não compensa. Suco não compensa. Não compensa. Não compensa. Mata a vontade da fruta, mas realmente consuma mastigando. Mastiga. Uma última perguntinha, Glaucio, que eu já tenho que fechar, mas eu acho que essa pergunta é importante. Aquele lance de aliar o carboidrato, então aquele alimento que tem um pouco mais de açúcar e de amido, a alguma proteína, oleaginosa ou fibra, para quebrar o índice glicêmico, de fato, é algo que a gente tem que prestar atenção? Ou melhor prestar atenção no quanto amido a gente está consumindo, mesmo que seja com uma proteína? Depende, Carol, porque assim, olha, o índice glicêmico ele não é quebrado. O que vai acontecer? Você pode não ter um pico de glicose, porque você está ingerindo mais gorduras e mais proteína, então ela vai subir devagarzinho. Para quem precisa emagrecer, para quem precisa controlar essa subida de glicose, não vai adiantar, porque ela vai subir de qualquer jeito. Uma hora ela vai atingir. Uma hora ela vai atingir. Mas não ter picos significa não ter quedas. E não ter quedas significa menos fome. Então, se você tem uma alimentação mais balanceada no sentido de colocar proteínas, as boas gorduras das proteínas, né? Você não vai ter tanta fome, porque não vai dar um pico, ela vai subir lentamente. Então, também pode ser uma estratégia aliada à questão das quantidades. Com certeza. E encerrando, por que não pode ter um pico de índice glicêmico? Porque tudo isso aqui vira açúcar, vira glicose. E depois vira gordura. Ele estoca como armazenado gordura. E você vai ficar doente. Paty, adoro suas explicações. Gente, é de forma clara, é para todo mundo. A gente está falando de promover saúde aqui, né? Sim. Então não é para ninguém ficar com medo. Ai, nunca mais eu vou comer minha conservinha do pepino e tal. Procure aquela que não tem. Ai, Carol, não achei. Tudo bem, então não come muito. Come menos. É difícil de achar, viu, cara? Eu acredito. Né? Não dá para viver na bolha, mas daí a gente... Só para assim ajudar o pessoal, a BLC ela fez um material explicativo. A gente falou isso aqui um pouco. Nesse material está explicando super bem explicadinho. Lá tem todos os alimentos. Tem todos os alimentos. Tem falando todos os nomes do açúcar, são 34 nomes. É muito mais do que aquela lista. É muito mais então. do que a gente está falando aqui. Entendi. E tem um material de apoio para criança. Legal. Uma cartilhazinha infantil. Para ajudar as mães. Sim, e para os adultos também. Entra lá no site da... Que tá aqui, ó. ablc.org.br, tá? No Instagram também, da ABLC. E no meu Instagram tem um linkzinho na bio que você vai direto para as cartilhas. Então vamos lá,
CL. ABLC. Não, ABLC, aqui tá errado, tá vendo? Tá, ablc.org.br no Insta, e esse é o site. E no Insta da Paty, @patyaires.nutri. O Aires é com Y, @patyaires.nutri. Você já encontra tudo, pode mandar perguntinha pra ela, que você sempre gentil Obrigada, responde. querida. Obrigada a você, viu? É muito Adorei. legal. A gente aprende e você vê, o Ai, que adoçante bom. tem açúcar. Tem açúcar. Obrigada. Imagina, Beijo. beijo.